A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um subsídio no seu mais novo canal no YouTube. EBD Fácil e Motivadora. Não esqueçam de se inscrever aí embaixo, porque assim vocês vão estar nos abençoando e com certeza os nossos vídeos, nosso subsídio veio para abençoar você também. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, nos abençoe em nome de Jesus. Neste trimestre de 2020, o primeiro trimestre do ano, estamos estudando a lição A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E na lição de hoje nós forneceremos subsídio para a lição 7, que tem como título A Queda do Ser Humano. Lição esta a ser ministrada no dia 16 de fevereiro de 2020. O nosso texto áureo encontra-se em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verdade prática, assim nos diz a verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Leiamos. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comerás, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amém, queridos? Estamos iniciando a nossa 7ª lição deste trimestre, que tem como título A Queda do Ser Humano. E esta lição está dividida em 3 tópicos. Tópico 1, o livre-arbítrio do ser humano. Tópico 2, a queda, um evento histórico e literal. E tópico 3, as consequências da queda de Adão. Essa lição é bastante complexa, porque se a gente ver esse primeiro ponto aqui, esse primeiro tópico, ele está subdividido em 3 subtópicos, que tem o primeiro, o livre-arbítrio, segundo, a soberania de Deus, e terceiro, a responsabilidade humana. Cada subtópico desse daria para ser feita uma lição, porque o tema é bastante vasto. Esses 3 subtópicos são bastante vastos, por isso eu vou perder algum tempo que eu acho necessário neste primeiro tópico, porque assim que terminar esse primeiro tópico, nós entenderemos com mais facilidade os 2 tópicos subsequentes, que é a queda, um evento histórico e literal, e as consequências da queda de Adão. Nós vamos estudar esse primeiro tópico aqui baseado na nossa visão assembleiana, na visão arminianista, e querendo ou não, nós vamos comentar algumas coisas, fazer alguns paralelos, comentando alguma coisa do calvinismo versus o arminianismo. Lembrando que a visão assembleiana é uma visão wesleyana, arminiana. Amém? Então vamos lá. Você já imaginou um Deus que não ama todos, isto é, que Cristo não morreu por todos? Você já imaginou um Deus que não é bondoso com todos e que, na verdade, ele se agrada em mandar multidões para o inferno? Um Deus que faz o homem pecar, pois assim ele decretou? Que amor é esse? Esse é um dos pontos que nós já
iremos tratar nesta lição. Por quê? Porque os contrários do livre-arbítrio, ele não descrê nele por ter alguma prova eficaz de que ele inexista. Não. Eles não têm uma prova eficaz para dizer que o livre-arbítrio não existe. Não. Eles fazem isso porque eles são deterministas. E no determinismo, simplesmente não faz sentido afirmar que Deus determina todas as coisas e que, mesmo assim, o homem é livre, a não ser que mude totalmente o conceito de liberdade, ou que seja um determinista inconsciente. As duas coisas são totalmente incompatíveis. Ou Deus determina tudo e não sobra nada para ser escolhido livremente pelo ser humano, ou então Deus não determina tudo e muitas coisas são determinadas livremente pelo homem. Mas dizer que Deus determina tudo e que o homem possui livre-arbítrio é fatalmente contraditório, como a maioria dos calvinistas reconhece isso. E existe um teólogo, vou citar uma frase aqui do teólogo calvinista Gordon Clark, por exemplo, ele diz que só um desmente acredita em ambos. Abre aspas, assim fala o Gordon Clark. Sustentar ambos, ou seja, sustentar o livre-arbítrio e a soberania, ele fala, sustentar ambos seria uma antinômia e uma contradição, pois soberania significa que Deus controla todas as coisas, incluindo nossas vontades, e livre-arbítrio significa que nossas vontades não são controladas por Deus. Esta é uma clara contradição. Só um demente acreditaria em ambos. Esta é a frase do teólogo calvinista Gordon Clark. Então, o que é que os calvinistas fazem para salvar o determinismo que eles creem? Eles esmagam o livre-arbítrio. Eles, para salvar o determinismo dele, eles esmagam o livre-arbítrio. Mas por qual razão temos que crer no livre-arbítrio? Afinal de contas, qual é o problema se o homem realmente não passa de uma máquina? Se tudo é determinado, e daí? Há várias razões pelas quais eu creio que o livre-arbítrio existe. As razões bíblicas veremos mais adiante. Dentre as razões lógicas, a primeira delas já conferimos. É o quê? O livre-arbítrio é a única forma de colocar na conta do homem o mal e o pecado que existe no mundo. Se o pecado não provém do homem, entenda, se o pecado não provém do homem, então provém de Deus. Isto é absurdo, isto é blasfemo, eu digo mais, isso é herético. Como disse John Miller na sua teologia sistemática, ele fala, a parte da crença no livre-arbítrio, todo mal deve ser colocado na conta de Deus. Se não tem livre-arbítrio, todo mal deve ser colocado na conta de Deus. Pelo fato de já termos entrado neste assunto, eu não vou continuar mais a explanar este ponto deste fato que eu estou falando agora, do livre-arbítrio, que é colocado, o livre-arbítrio é a única forma de colocar na conta do homem o pecado e o mal que existe no mundo. Isto é fato. Agora, o fato também é que, sem o livre-arbítrio, não apenas Deus é o verdadeiro autor do pecado e do mal, mas também é Ele que planejou e tornou certa a nossa rebelião contra Ele. Certamente, não nos é possível acreditar que Deus planejou em segredo nossa rebelião contra Ele. Certamente não. É certo que nossa rebelião é a prova de que nossas ações não são determinadas, mas significativamente livres. Na verdade, se o livre-arbítrio não existe, então a própria rebelião daquele que é popularmente conhecido como Lúcifer, Satanás, foi planejada e decretada por Deus. Foi planejada e decretada por Deus. Então, se não tem livre-arbítrio, se não existe o livre-arbítrio, tudo era perfeito. Mas então Deus decidiu colocar ódio no coração de um anjo contra ele. Isso é uma contradição. Se tudo era perfeito, então foi Deus. Deus que colocou o ódio no coração de um anjo contra ele. E decidiu também determinar que esse anjo se rebelaria contra ele. Depois, o que Deus fez?
é um pensamento absurdo. Depois Deus determinou que esse anjo caído iria odiar a sua criação e que pagaria no inferno por ter feito tudo aquilo que ele determinou que fizesse. Deus determinou o mal e depois pegou tanto os pecadores quanto os anjos caídos, que ele determinou que aqueles anjos fizessem isso para ser punido por uma coisa que Deus determinou. Os irmãos estão compreendendo a contradição que existe na visão calvinista. Por isso a visão calvinista é um falso amor. O Deus calvinista é um Deus de um falso amor, que não existe amor nesta visão. Claro que não existe. Deus determinar que o certo indivíduo cometa algo e depois punir aquele indivíduo porque cometeu aquele algo que ele determinou, é coisa de louco. É louco. Como o autor lá chamou quem acredita no livre de arbítrio demente, eu vejo a visão dele que é uma visão demente. Então vamos lá. O segundo ponto que nos serve de evidência para o fato de que Deus dotou seus seres com livre-arbítrio é o quê? É a crucificação de Cristo. Se Cristo não morreu por causa de pecados cometidos livremente pelos seres humanos, pelo mau uso do livre-arbítrio, em atos autocausados, então somos deixados num assombroso cenário. Nós somos deixados num assombroso cenário. Por quê? Porque se Deus já terminou a crucificação de seu Filho por um decreto soberano, eterno, sem nenhuma presciência envolvida, ou seja, foi incondicional, então somos deixados com um pensamento assustador. Que Deus decretou a morte de seu Filho, então criou o homem para que ele pudesse cair e Deus pudesse cumprir seu decreto da crucificação. Coisa de maluco. Terceiro ponto é a da responsabilidade humana. Este ponto eu vou falar um pouco mais à frente, porque é o terceiro subtópico da lição. Eu estou falando do primeiro subtópico, que é o livre-arbítrio. Depois eu vou falar da soberania divina e da responsabilidade humana. Mas nesses pontos que eu estou falando aqui, para mostrar que o livre-arbítrio de fato existe, e o nosso terceiro ponto é este. É o quê? É a responsabilidade humana. Como eu falei, nós iremos abordar isso mais à frente, num tópico particular. Mas, por hora, cabe ressaltar que não há nenhuma forma lógica ou consistente de conciliar determinismo com responsabilidade humana. Não existe nenhuma forma lógica ou consistente de conciliar determinismo com a responsabilidade humana. Se Deus determinou tudo, inclusive as decisões humanas, não há como seriamente culpar o homem por essas decisões pré-determinadas. Não há como. Esse foi o nosso terceiro ponto, que a responsabilidade humana é um dos fatores que nos faz crer que existe sim o livre-arbítrio. Quarto ponto que prova o livre-arbítrio é que, se o livre-arbítrio não existisse, o homem nunca poderia se colocar contra a vontade de Deus em circunstância alguma, pois a vontade dele estaria no decreto, e este decreto jamais estaria dependendo da vontade humana ou de atos futuros livres. Assim sendo, se o homem pode se opor à vontade de Deus, e em alguns casos até prevalecer, é lógico que ele possui alguma coisa que podemos chamar de quê? Livre-arbítrio. Deus não quer que alguém se perca, entretanto, alguns se perdem. Deus não quer que os maridos batam em sua esposa, entretanto, algumas esposas apanham. Deus quer que todos se salvem, mas nem todos se salvam. Jesus almejava juntar os judeus como uma galinha junta seus pintinhos, mas eles não quiseram. Deus não queria que eles resistissem ao Espírito, mas eles resistiram. É difícil para mim imaginar as razões de aceitar essa teoria da soberania de Deus, que contradiz o tema geral das Escrituras. De acordo com a Bíblia, homens e mulheres rejeitam e podem rejeitar a vontade e o plano de Deus. Em sua soberania, Deus em sua soberania concede-lhe este terrível poder. Que poder é este? O livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Uma definição objetiva e clara. Livre-arbítrio é o quê? É a possibilidade de o ser humano escolher o contrário. Isso que é o livre-arbítrio. Ele tem a possibilidade de escolher o contrário do que é oferecido a ele.
Então, nós concluímos o quê? Que os homens não são marionetes presas a um barbante, são livres até o ponto de lançar suas vontades contra a vontade de Deus. O ser humano é livre para fazer suas escolhas. O quinto ponto de evidência do livre-arbítrio é nosso senso de louvor ou demérito. É evidente. Esse ponto é interessante, irmão. É o quinto ponto de evidência, que é o quê? É o nosso senso de louvor ou demérito. É evidente que nós consideramos o quê? Mais louvável o ato daquele bom samaritano que se compadeceu daquele que estava quase morto, em contraste com os outros dois que passaram por ali e não fizeram nada. É evidente que levamos em maior estima pessoas como a Madre Teresa de Calcutá do que pessoas como Adolfo Hitler. Isto é evidente. Mas isso simplesmente não teria sentido caso todos eles estivessem apenas cumprindo decretos pré-estabelecidos, contra os quais eles nada não poderiam fazer. Hitler estava apenas cumprindo o papel dele, determinado por quem? Por Deus. Isso é um absurdo eu acreditar que Deus determinou tudo individualmente para cada pessoa. Por quê? Hitler estava apenas cumprindo o papel dele, determinado por Deus. E Madre Teresa estava apenas cumprindo o papel dela, determinado por quem? Por Deus também. Nenhum dos dois poderia agir diferente da forma que agiram. Nenhum. Porque estavam apenas cumprindo o quê? Cumprindo o decreto de Deus. Por quê? Porque tudo já foi determinado. É o determinismo pregado pelos calvinistas. Por isso eu digo, o calvinismo prega a visão calvinista, para mim, é uma visão de um falso amor de Deus. Sexta prova de que nós temos o livre-arbítrio é que, sem ele, nada nesta vida faz sentido. Sem o livre-arbítrio, nada nesta vida faz sentido. C.S. Lewis diz, aquele que é o autor das Crônicas de Nárnia, que é um teólogo, ele fala, por que Deus deu então o livre-arbítrio? Ele pergunta, por que Deus deu então o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, apesar de tornar o mal possível, é também a única coisa que faz com que todo amor, bondade ou alegria valham a pena. Um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem como máquinas, não valeria a pena ser criado. E o que é demonstrar esse amor? Imagine só, se Deus determinou tudo na Terra, então o amor, tanto o nosso amor para com Deus é falso, tanto o amor de Deus para nós é falso. Por quê? Porque o amor só é possível se a pessoa puder fazer escolha contrária daquilo. Por isso é o livre-arbítrio, o homem é livre. Por quê? Porque ele tem a possibilidade, ele pode escolher entre amar a Deus ou não. Isso não foi determinado por Deus, isso é a escolha dele. O homem possui o livre-arbítrio de decidir se ama ou se não ama. E isso é a verdadeira essência do amor. Imagine só, você amar alguém porque você foi obrigado. Você não tem a possibilidade de escolher o contrário. Isso não é amor, isso é apenas programação. Você é apenas uma máquina, você é um ser robótico, uma máquina, um ser automato. Então, de fato, todo o nosso amor, como também nosso ódio, nossas emoções, seriam todos controlados, dirigidos e determinados por Deus, se eu assim acreditar como os calvinistas acreditam. E ninguém teria realmente alguma personalidade própria. A vida de ninguém neste mundo teria qualquer sentido e não haveria nada que distinguisse os humanos das pedras. Eu falo isso dos humanos das pedras porque nas suas institutas lá, Calvino fala que somos pedra, o que acredita no livre-arbítrio são como nós somos pedras. A não ser o fato de que Deus determinou que as pedras fossem mudas e que os humanos falassem coisas igualmente determinadas por ele. No fundo, são ambos iguais. A pedra é um objeto irracional, manipulado por dedos divinos da mesma forma que os seres humanos. Os seres humanos podem pensar, mas não podem pensar nada por si próprios, mas somente aquilo que Deus colocar em nossos pensamentos. Estou falando da visão calvinista. Os seres humanos podem agir, mas não podem fazer nada por si próprios, mas somente aquilo que Deus faz com que nós façamos. Não há sentido na vida, no amor ou na dor. Tudo seria vazio de significado e não deveríamos nos ver de uma forma mais elevada do que um robô ou uma marionete. E o resultado disso é o quê? É um jogo de xadrez divino, no qual Adão era um inconsciente peão.
Isso é que eu tiro a conclusão disso. O resultado que eu tiro disso é o quê? Que é um jogo de xadrez divino, no qual Adão era um inconsciente peão. Vamos para o 7º ponto a favor do livre-arbítrio. Qual é esse 7º ponto? É o quê? São as escolhas humanas. Por que Deus iria dizer tantas vezes para nós escolhermos, se Ele já decidiu tudo de antemão por nós? Imagine só, Deus muitas vezes fala lá para a gente escolher. Por que Ele falou isso tantas vezes para eu escolher, para você escolher, se Ele já decidiu tudo de antemão? Para que eu vou escolher se Deus já escolheu? É uma contradição, eu não compreendo. Eles acreditam mais no que Calvino escreveu do que no que a Bíblia está dizendo. E alguns deles reconhecem. Tem alguns sérios que reconhecem. Quando a Bíblia fala ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eles falam que aquele todos ali está se referindo a todos os eleitos, que na verdade não é. E muitos calvinistas reconheceram isso. Que não é todos. Mas na frente, se der tempo, eu vou falar sobre alguns versículos, certamente sobre esse. Vamos lá. Então, na melhor das hipóteses, eu estava falando porque Deus iria tantas vezes para nós escolher, dizer tantas vezes para a gente escolher alguma coisa, se Ele já decidiu tudo de antemão por nós. Então, vamos lá. Na melhor das hipóteses, Deus seria um brincalhão. Que coloca sobre nós uma falsa impressão de possibilidade de escolha apenas para nos deixar iludido e fazer de conta que podemos mesmo escolher algo, quando na verdade Ele já decidiu tudo por nós. Este mundo seria uma zombaria e nossas escolhas seriam mais inúteis do que a ajuda do suporte online, quando perdemos a conexão com a internet. Deus diz escolha, mas na verdade o que Ele estava querendo dizer é: eu já escolhi por você. Essa é a visão dos calvinistas. Então, esse é o 7º ponto. 8º ponto. O 7º ponto foi a escolha do homem. O 8º ponto a favor do livre-arbítrio é que, sem ele, teríamos irremediavelmente que chegar à conclusão de que todos os bons acontecimentos são bênçãos de Deus e que todos os maus acontecimentos são maldições deles. Por quê? Porque Deus já determinou tudo e não sobra nada para o livre-arbítrio. Entender esse ponto? É o 8º ponto que é a favor, que diz o quê? Sem o livre-arbítrio, teríamos que chegar à conclusão de que todos os bons acontecimentos não existe livre-arbítrio. Eu estou falando isso. Eu estou falando em defesa do livre-arbítrio. Então, vamos lá. Se não existe livre-arbítrio, eu chego à conclusão do quê? Que todos os bons acontecimentos são bênçãos de Deus e todos os maus acontecimentos são maldições dele. Por quê? Porque Deus já determinou tudo. É um Deus determinista, é um Deus que não dotou o homem de livre-arbítrio. E não sobra nada para o livre-arbítrio. Sendo assim, se você vê um crente fervoroso, mas tropeçar e cair de uma escada, é porque Deus te amaldiçoou e fez com que você caísse. E não porque você estava desatento ou distraído, não. A distração é uma mera consequência do decreto, do que é causa real. Os irmãos estão compreendendo a teologia absurda, que é essa teologia na visão calvinista? De fato, em nossas vidas, coisas ruins acontecem todos os dias, assim como as coisas boas acontecem todos os dias. Então, se cada bom acontecimento é uma bênção singular de Deus e cada mau acontecimento é uma maldição singular dele, teríamos que concluir que Deus está o tempo todo amaldiçoando e abençoando os homens bons e maus quase que simultaneamente. Se você errar uma questão na prova, Deus te amaldiçoou. E se você fez... se você errar uma questão na prova, Deus te amaldiçoou. E fez com que você o quê? Que você errasse. Agora, se você acerta a próxima questão, Deus te abençoou e fez com que você acertasse. Mas se você voltar a errar a próxima, é Deus te amaldiçoando de novo. Os irmãos estão compreendendo o raciocínio absurdo que isso nos traz? Esse determinismo calvinista, o que nos traz? Não sobra nada para o livre-arbítrio, mas é tudo determinado por Deus. E segundo Calvino, todas as coisas boas que Deus determina são bênçãos singulares dele. E todos os maus acontecimentos são maldições singulares. O livre-arbítrio não teve qualquer influência real nas questões. Você não errou por não ter estudado, não. Nem acertou por ter estudado, não. Não foi isso que aconteceu, não. Você acertou e errou porque Deus determinou que você acertasse e errasse.
Ou seja, é um joguinho infinito de bênçãos e maldições. O 9º ponto, a favor do livre-arbítrio. Vamos correr um pouquinho, irmão, porque para dar tempo, porque senão o vídeo fica muito extenso e a lição é bastante longa. Eu vou falar neste primeiro ponto, eu vou perder bastante tempo, como falei para os irmãos, mas os irmãos vão estar bem alicerçados. Não para apenas ministrar a aula, mas para defender o livre-arbítrio. Porque quem está ouvindo esse vídeo, com certeza, a maioria crê no livre-arbítrio, acredita no livre-arbítrio. Então vamos lá, o 9º ponto a favor do livre-arbítrio é que, sem ele, o lamento de Jesus deveria ter sido sobre a dureza do coração de Deus. Jesus não deveria se lamentar pela dureza do coração dos homens, não, mas pela dureza do coração de Deus, porque foi Deus que determinou. Então vamos lá, Mateus 23, Mateus 23, 37, que diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que eles são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Se não há livre-arbítrio no homem, então a verdade é que quem não quis que os israelitas se reunissem com Deus foi o próprio Deus. Jesus estaria simplesmente sendo sarcástico ao dizer que foram eles que não quiseram, quando na verdade este não querer deles havia sido determinado por Deus antes da fundação do mundo, e não haveria nada que eles pudessem fazer além do quê? Além de não querer. Mas o versículo bíblico é claro, quantas vezes eu quis, e lá no final fala, mas vocês não quiseram, vocês que não quiseram. O texto diz claramente que Deus quis, mas eles não quiseram. E por isso seriam julgados. A vontade de Deus se contrapõe à vontade do homem. E é neste caso a vontade do homem prevaleceu, pois Deus rejeita a livre opção de escolha que nos concedeu. Deus respeita a nossa livre opção de escolha. Ele respeita. Deus não quis, Deus quis, e eles que não quiseram. Sem o livre-arbítrio, não há como explicar contrastes como este, muito menos como crer no mundo onde tudo foi determinado por Deus, e este mesmo Deus reclama por alguém ter rejeitado um convite dele. Quando foi ele que determinou, foi o próprio Deus que determinou que eles rejeitassem. Então seria a dureza do coração de Deus, e não do homem, a causa primeira da negação dos judeus, se não existisse o livre-arbítrio. Os irmãos estão compreendendo o pensamento absurdo? Mas ainda há o 10º ponto. Vamos lá. Vamos ao 10º ponto, que é a maior prova de que temos livre-arbítrio. Que é o quê? É o quê? As Escrituras Sagradas. Acabou. É as Escrituras Sagradas. Eu dei 9 pontos que o livre-arbítrio de fato existe, usando questões lógicas, raciocínio lógico, pensamento lógico, que isso é lógico. É lógico, é como o beabá. A criança vai para a escola aprender o beabá. É o beabá. Eles não compreendem o beabá. Então vamos lá, vamos examinar a partir de agora para vermos o que elas têm a nos dizer quanto a isso. A Bíblia deixa claro que nós podemos agir livremente, ao invés de sermos robôs programados apenas para seguir comandos de uma divindade no céu. A Bíblia diz, tem muitos textos bíblicos, eu não vou citar todos, mas vou citar alguns para que os irmãos anotem aí, e se assim desejar levar para a sua sala de aula, se um subsídio extra que não está na lição, eu vou fornecer aos irmãos agora, como na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, na verdade, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2, assim nos diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Voluntariamente é pela própria vontade. O que é voluntariamente? Voluntariamente é pela própria vontade. E esse voluntariamente, se a gente for ver a palavra grega que significa, o que significa essa palavra no grego lá?
tem a escrita aqui grega, que eu não vou falar para os irmãos que eu acho necessário, mas o significado significa de boa vontade, de acordo consigo mesmo. Ou seja, voluntariamente é pela própria vontade, de forma livre e não de forma forçada. Como se uma força superior externa tivesse domínio sobre as pessoas, de modo que elas não pudessem agir diferente da forma que agem. Gálatas 5,3. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Mais uma vez, vemos o que? Paulo aqui, assim como Pedro, não tinha qualquer hesitação em expor que somos livres. Nós somos livres. Isso não era um ponto de discussão, mas sim o que fazemos com essa liberdade. O ponto de discussão não era se eu era livre, não. Mas é o que eu faço com essa minha liberdade. O que eu estou fazendo com o livre-arbítrio que Deus me concedeu. Podemos usar nossa liberdade para agradar a carne ou para agradar a Deus. O calvinista rígido não pode conceber nenhum nem outro, pois crê que nós não somos de fato livres, mas podemos agir de uma forma ou de outra por conta própria. Esse foi um trecho, tem outro texto também em 2 Coríntios 9,7, diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Como vemos, é a própria pessoa que determina em seu próprio coração. Ou seja, é atos autodeterminados e não Deus que determina as ações humanas. A contribuição para Paulo não seria de acordo com aquilo que Deus determinou. Não é aquilo que Deus determinou no coração, não. Mas conforme aquilo que as próprias pessoas, não é o que Deus determinou no coração delas, não. É o que as próprias pessoas determinaram em seus próprios corações. Essa é a evidência bíblica mais forte de atos autocausados e, consequentemente, do livre-arbítrio. As pessoas determinam suas ações em seu próprio coração. Existe outro grupo de versículos que prova o livre-arbítrio, são os que denotam escolha. Existem versículos que provam que o livre-arbítrio são os que denotam escolhas. Vimos alguns que é inconcebível a ideia de que Deus nos dá a opção de escolher, quando Ele já escolheu por nós. Isso é inconcebível, isso não tem base bíblica, a ideia de Deus, que Deus nos dá as opções de escolha quando Ele já escolheu por nós. É coisa de maluco, de demente, como o Calvino lá nos chamou, o autor Calvino que eu citei no começo. Por quê? Porque é uma coisa absurda. Deus vai me dar a opção para eu escolher, mas por que eu vou escolher se Ele já escolheu? Já escolheu por mim, por você. Isso seria uma opção falsa, para não dizer enganação. Deus estaria iludindo o homem para que este pensasse que podia mesmo escolher, quando não tinha a mínima capacidade disso. Em outras palavras, é como se Deus quisesse que pensemos que temos livre-arbítrio, mas não temos. Mas Deus não é Deus de confusão. A Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão, nem é enganador. Ele não ilude ninguém e nem pode mentir, conforme fala lá em Tito 1:2. Se existem escolhas, o homem pode escolher livremente. Sendo assim, os calvinistas rígidos teriam que explicar texto bíblico como este. Vamos lá jogar algumas bombas na mão do calvinista lá, colocar algumas criptonitas na mão dele lá, para ele resolver entre eles lá. Eu não vou explicar os versículos aqui, irmão, mas eu vou citar para os irmãos aqui, para os irmãos compreenderem e terem isso como uma criptonita para os calvinistas. Ele que se explique, não é eu não. Está lá em Josué 24:15, uma parte do versículo diz: escolham hoje a quem irão servir. Escolham hoje a quem vão servir. Josué falando lá ao povo: porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês aí escolhem a quem vocês vão servir. Deuteronômio 28, o 1 fala: se vós obedecerdes fielmente ao Senhor, se vós obedecer fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. É se vocês o quê? Se vocês obedecerem. No mesmo capítulo, Deuteronômio 28:15 fala: se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não quiserem, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas estas maldições cairão sobre vós e os atingirão. Ou seja, no versículo 1 ele fala: se vós obedecerdes. No versículo 15 ele fala: se não obedecerdes. Ou seja, você que escolhe, irmão. É você.
Salmo 119:30. Escolhi o caminho da fidelidade. Eu que escolhi, o salmista falando. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. O salmista que escolheu. Ele não está dizendo, Deus escolheu para mim o caminho da fidelidade. Deus que decidiu que eu siga as suas ordenanças. Não, ele está dizendo, escolhi. Escolhi. 2 Samuel 24:12. Numa linguagem bem atual, assim diz o Senhor. 2 Samuel, capítulo 24:12. Assim diz o Senhor. Estou lhe dando 3 opções de punição. Estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu executarei contra você. E eu executarei contra você. Amém? Tem vários outros textos que eu não vejo necessário citar aqui. Mas se os irmãos tiverem necessidade, comenta aí embaixo que eu posso colocar. Talvez coloque até o versículo com suas explicações. Algumas criptonitas para calvinistas. Eu não vou falar da história calvinista aqui, porque se a gente for falar vai perder muito tempo. Mas os irmãos pesquisem sobre Miguel Seveto. Pesquisem, foi um conterrâneo de Salvínio. Pesquisem, é uma criptonita contra os calvinistas, uma criptonita. E tem um calvinista brasileiro que é bastante conhecido, que escreveu um artigo em defesa de Calvino, relatando esse fato. Mas, irmão, existem cartas e mais cartas. Existem provas históricas do que aconteceu. Os irmãos pesquisem, estudem e tenham argumentos fortes, se baseiem na palavra de Deus e na historicidade dos fatos desse ocorrido entre João Calvino e Miguel Seveto, amém? Eu estou abrindo parênteses aqui para os irmãos pesquisar sobre esse assunto. Eu não vou falar aqui porque seria assunto para uma videoaula. E nós já estamos em 30 minutos de videoaula e acabamos apenas o primeiro subtópico do tópico 1, livre-arbítrio. E agora nós vamos entrar em outra parte que fala a soberania de Deus. Vamos lá, a soberania de Deus. Então vamos lá, nós já falamos do livre-arbítrio, nós damos 10 argumentos lógicos para mostrarmos, irmão, que de fato o livre-arbítrio existe sim, não é o determinismo como prega um calvinista que tudo está determinado, não. Existe o livre-arbítrio, o ser humano é dotado de livre-arbítrio, ele é dotado de livre escolha. E mostrei alguns versículos para os irmãos verem que a escolha é nossa. Eu e você temos escolha livre. Nós podemos fazer a escolha ao contrário, porque livre-arbítrio é isso. Eu tenho a possibilidade de escolher o contrário do que é me oferecido. Vamos lá agora falar sobre a soberania divina. E eu começo perguntando aos irmãos, se soberania é sinônimo de determinismo? Soberania é sinônimo de determinismo? Porque uma tática muito usada por calvinistas é igualar determinismo com soberania. Isso é uma tática que eles usam. Eles igualam determinismo com soberania. Como se a tese determinista deles fosse a única que realmente aceitasse a soberania de Deus. Isso é o que eles acham, isso é uma tática deles. Assim, as coisas mais comuns do mundo é vermos calvinistas de formas astutas e sagazes trocando o termo. Eles trocam o termo determinismo por soberania para fazer parecer seu determinismo algo mais bíblico entre parênteses que eu estou falando aqui, entre aspas. Outros, igualmente sardilosos, usam os termos determinismo e soberania em paralelismo, como sinônimos. O objetivo desse truque é um só. Qual é o objetivo desse truque? É indicar que todos aqueles que não são deterministas não creem na soberania de Deus. E como a soberania de Deus é biblicamente indiscutível, muitos são levados a crer no determinismo, por serem ludibriados por tais pregadores sargazes, que ele convence que determinismo e soberania é a mesma coisa, e que qualquer coisa que difira de determinismo diminui ou exclui a soberania divina. Por consequente, eles creem que os arminianos e todos os outros grupos não deterministas são também contra a soberania de Deus. Contra essa tática engenhosa e façante, é necessário dizer, antes de tudo, que arminianos creem na soberania de Deus, tão ou mais fortemente quanto os calvinistas creem. Também é necessário dizer que soberania, preste atenção, irmão, também é necessário dizer que soberania nunca, em nenhum momento foi sinônimo de determinismo. Determinismo é uma coisa, soberania é outra.
tanto o determinismo quanto o indeterminismo são formas plausíveis de honrar a soberania divina. O calvinista crê que Deus é soberano porque determina todas as coisas. O calvinista crê assim, ele crê que Deus é soberano porque Deus determina todas as coisas. O arminiano crê que Deus é soberano porque tem todas as coisas sob seu controle. Essa é a diferença. O calvinista crê que Deus é soberano porque determina todas as coisas. Já o arminiano não. O arminiano crê que Deus é soberano também, mas porque ele tem todas as coisas sob seu controle. Ambos creem que Deus é o único e verdadeiro soberano da criação. Nenhum crê em um Deus deísta, que cria tudo e depois senta de braços cruzados e deixa tudo lá para o acaso decidir. Não. A diferença é que, para os arminianos, as duas coisas, ou seja, a glória de Deus e o amor de Deus, não podem ser divididos. Os arminianos creem o quê? A diferença é o quê? Para os arminianos, são duas coisas. A glória de Deus e o amor de Deus não podem ser divididos. Consequentemente, uma doutrina da soberania de Deus, que faz dele o autor do pecado e do mal, e que o transforma em um ser pior que o diabo, não pode ser tolerada. Não pode ser tolerada, porque se Deus determinou o pecado do homem, o diabo está fazendo um trabalho em vão. O diabo está fazendo um trabalho em vão, porque se Deus já determinou o pecado do homem, Deus já determinou quem vai ser o pecador, quem é pecador, quem vai ser condenado, quem não vai ser, o diabo está fazendo um trabalho em vão. Embora tanto o determinismo quanto o indeterminismo honrem, teoricamente, o sentido lógico de soberania, apenas o indeterminismo faz jus também aos outros atributos de Deus, dentre eles o amor de Deus. O amor de Deus está... O indeterminismo faz com que esses atributos de Deus, dentre eles o amor, tenha sentido lógico de soberania. Uma doutrina da soberania que afoga os outros atributos é simplesmente absurda e não pode ser considerada. Agora vamos lá. Algum calvinista poderia contestar, dizendo que no indeterminismo Deus realmente não é soberano. E que Deus só é soberano se ele determina todas as coisas. Em resposta a isso, deve ser observado que Deus exerce controle absoluto e total sobre toda parte da criação, sem determinar tudo. Deus exerce controle absoluto e total sobre toda parte da criação, sem determinar tudo. Ninguém precisa determinar cada ação para ser considerado soberano. Ninguém precisa determinar cada ação para ser considerado soberano. Os monarcas soberanos não determinam cada ação humana. Não. Eles estabelecem leis gerais e mantêm sob seu controle e domínio as atitudes de seus súditos. Eles não são menos soberanos por não determinarem cada ação humana. Não, eles não são menos soberanos por isso, não. Eles são soberanos sim, porque eles estabelecem leis gerais e mantêm sob seu controle e domínio as atitudes de ações de seus súditos, das ações de seus súditos. Deus é soberano por quê? Nada, nem toda a criação está oculta aos olhos de Deus, porque está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Deus é onisciente e presciente, de forma que nunca é pego de surpresa em algo. Deus também é soberano porque é a autoridade máxima sobre todos. Ninguém está em um patamar igual ou maior que Deus. Ele exerce um senhorio absoluto. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Apocalipse 19, versículo 16. Por isso, a sua glória não pode ser dividida com nenhum outro. Como fala lá em Isaías 42, 8. Deus também é soberano porque nada acontece sem a permissão dele. Embora ele não determine tudo, nada acontece sem sua permissão. Se as coisas acontecem sem a permissão de Deus, então o diabo já teria tomado o controle há muito tempo, irmão, e destruído esse planeta. Neste caso, Deus teria perdido o controle da sua criação, mas isso não aconteceu, justamente porque ele é soberano e nada acontece sem que ele saiba ou permita. Se a soberania fosse o mesmo que determinismo, como os pregam calvinistas, que para eles soberania é a mesma coisa que determinismo, isso é uma tática astuta que eles usam, então teríamos que supor que isso seria realidade na vida humana também. Roger Olson, ele fala no seu livro lá, Teologia Arminiana, 10 mitos e realidades, ele fala, abre aspas,
Quem foi que disse que soberania necessariamente inclui controle absoluto ou governo meticuloso em exclusão da contingência real e livre-arbítrio? Quem? Quem foi que disse isso? A soberania implica estes significados na vida humana? Na vida humana? A soberania implica isto, esse significado na vida humana? Aí ele pergunta, outra pergunta. Os regentes soberanos ditam todos os detalhes da vida de seus subordinados? Ou eles supervisionam e governam de uma maneira mais geral? Fecha aspas. Então vamos lá. Se a soberania não inclui nenhum significado determinista em nosso cotidiano, então é óbvio que soberania não implica em determinismo, nem é sinônimo dele. Este mesmo autor que eu citei para vocês, Roger Olson, também nos conta uma história divertida de um dialeto entre ele e um pastor calvinista, revoltado por achar que ele descria na soberania de um Deus por não ser calvinista. Ele diz, abre aspas, certo dia estava trabalhando em meu escritório quando o telefone tocou. Era um pastor que havia lido no jornal estudantil acerca da minha rejeição ao calvinismo. Ele exigiu saber, como você pode não acreditar na soberania de Deus? Eu lhe perguntei o que ele queria dizer com soberania de Deus. E ele respondeu, quero dizer o fato de Deus controlar tudo o que acontece. Eu lhe respondi com outra pergunta. Esta soberania inclui o pecado e o mal? Ele pausou. Não. Então perguntei, você realmente acredita na soberania de Deus? Ele pediu desculpa e desligou o telefone. Fecha aspas. De fato, Deus não poderia escolher ser soberano determinando tudo. Não, Deus não poderia escolher ser soberano determinando tudo. Não. Mas tendo tudo sobre o seu controle, dizer que somente se Deus determina tudo é que ele pode ser considerado soberano, é limitar Deus a tal ponto que ele não pode ser capaz de criar seres livres e permanecer ser soberano. Anote isso aí, irmão. Dizer que somente se Deus determina tudo é que ele pode ser considerado soberano, é limitar Deus a tal ponto que ele não poderia ser capaz de criar seres livres e permanecer sendo soberano. Assim sendo, a acusação de nossos oponentes volta-se contra eles mesmos, com muito mais força. Se Deus não pode criar seres livres e continuar sendo soberano, então ele não é soberano, mesmo determinando tudo. Joga isso para a mão deles. Porque a acusação volta-se para ele com muito mais força. Por quê? Porque se Deus não pode criar seres livres e continuar sendo soberano, então ele não é soberano, mesmo determinando tudo. Mas ele tanto pode como fez, porque soberania não implica em determinar cada ação do homem. Por fim, se pelo termo soberania está incluída necessariamente a determinação de cada ação humana sem exceção, então os calvinistas, até mesmo os moderados, teriam que dizer que Deus não é soberano, a não ser que ele determine todo o pecado e todo o mal que há no mundo. Coisa que nem todos os calvinistas estão dispostos a aceitar. Pois se não há soberania, a não ser onde existe determinismo, então dizer que Deus não determina o pecado é o mesmo que dizer que Deus não é soberano sobre tudo. Ou, em outras palavras, é dizer que ou Deus é soberano ou ele é pecador. É uma das duas, irmão. Ou Deus é soberano ou ele é pecador. Algo absurdo, obviamente, já que a soberania não é sinônimo de determinismo. Em resumo, para passar para o próximo ponto da responsabilidade humana, em resumo, tanto calvinistas como arminianos creem firmemente na soberania de Deus, mas de forma diferente. Porque o calvinista limita a Deus a um ponto onde ele não pode criar seres livres e continuar sendo soberano, pois crê que só há soberania se há determinismo. Por esta linha, Deus só é soberano se determina o pecado. Ok? Ok? Se tiver calvinista ouvindo essa videoaula, Deus só é soberano se ele determina o pecado. Se ele determinar o pecado, ele é soberano. Fica com vocês aí essa bomba. Vocês que levantaram isso aí ao longo dos anos aí, defendem tantas estudos de Calvino mais do que a Bíblia, então é com vocês aí. Já o arminiano, ao contrário, crê na soberania de Deus, por ele ter todas as coisas sob seu controle e por nada acontecer, a não ser sob sua permissão. Assim sendo, Deus pode determinar algo soberanamente, da mesma forma que pode permitir atos livres e permanecer soberano. E Deus pode ser soberano mesmo sem ser pecador.
Uma visão que, ao meu ver, parece ser muito mais lógica e bíblica. É muito mais lógica, raciocínio humano e bíblica. Vamos passar para o próximo subponto para adiantarmos a lição. Amém? Vamos agora para o problema da responsabilidade humana. A responsabilidade humana. A consequência fatal de seu conceito deturpado acerca da soberania de Deus, ou seja, que eles pensam que significa o determinismo, é um choque de frente com aquilo que conhecemos como sendo responsabilidade humana. É inegável que a Bíblia culpa os pecadores por seus próprios pecados e os condena à morte no lago de fogo, da mesma forma que recompensa o justo a uma existência eterna. Mas com que base poderíamos justamente considerar alguém responsável pelos seus delitos cometidos em vida, se tudo nesta vida foi previamente determinado? Me respondam aí, calvinista. Em outras palavras, se foi Deus quem determinou que o ladrão roubasse e este ladrão não poderia fazer outra coisa a não ser roubar, por que o ladrão deveria ser considerado responsável pelo roubo? Culpar o ladrão nessas circunstâncias seria tão ilógico quanto culpar uma faca por um assassinato cometido por meio dela. A faca é simplesmente um meio e não a causa. A faca não é culpada, ela é meramente um instrumento. O mesmo que os calvinistas pensam em relação aos seres humanos. O real responsável, nesse caso, deveria ser a causa primeira do ato. O que os calvinistas remetem a Deus. Eles remetem a Deus. Thomas Summer disse, abre aspas, a liberdade e responsabilidade seriam destruídas ou postas de lado se necessitássemos agir seguindo motivos dos quais não temos controle algum. Tão certamente como se alguma força maior nos agarrasse e mecanicamente nos forçasse a realizar qualquer ato contrário à nossa vontade. Esse é o determinismo. Fecha aspas. De fato, se alguém mais forte do que eu me agarrar, colocar uma arma na minha mão e usar o meu dedo para puxar o gatilho e matar alguém, eu não sou responsável pelo assassinato, pois eu fui meramente utilizado. Fui um meio, não fui a causa. Eu não tive escolha, eu fui coagido a isso. Se os seres humanos não possuem livre-arbítrio, mas apenas agem conforme que Deus determinou desde a eternidade, então eles não são responsáveis, mas estão apenas cumprindo obedientemente um decreto divino contra o qual é impossível resistir. Então nós vemos que o problema da responsabilidade humana é tão grande para os calvinistas. Esse problema é tão grande para ele, é tão grande. Se os irmãos escutarem debate, vai ver lá que eles falando que isso é um mistério. Isso é um mistério, tudo para ele é um mistério. Então o problema da responsabilidade humana é tão grande para os calvinistas que a grande maioria deles apenas afirma que o homem é responsável, mesmo admitindo que isso é um paradoxo, que não pode ser satisfatoriamente explicado à luz de sua crença no determinismo. No fundo, ele sabe que afirmar a responsabilidade do homem e ao mesmo tempo o determinismo divino é uma contradição de termos. Por isso ele prefere chamar isso de outro nome. Que outro nome eles preferem chamar isso? Eles chamam de mistério. Isso é um mistério. Roger Olson fala sobre isso, abre aspas. No processo de raciocínio, certos calvinistas amparam e apelam ao mistério e recusam ser logicamente consistentes ao afirmar as consequências lógicas e necessárias de seu sistema de crença. Eles não seguem a sequência lógica de seu calvinismo, porque sabem que essas consequências são biblicamente devastadoras. Por isso preferem simplesmente afirmar ambos. Eles afirmam responsabilidade e determinismo. E joga com tradição. Sabe para que eles jogam com tradição? Para o mistério. É mistério. Isso é mistério. Mistério que eu não entendo. Seria o mesmo que eu afirmasse que João é casado e João é solteiro. E na hora de explicar como que João pode ser solteiro e casado, eu respondo dizendo, isso é um mistério. Mas que não deixa de ser verdade. Isso é um mistério. É um mistério. Isso é um mistério. Alguns fazem analogias com a doutrina da Trindade para explicar que isso é inexplicável. Vocês podem assistir qualquer debate entre um calvinista e um arminianismo, ele sempre vai usar essas táticas, vai sempre usar a mesma desculpinha. Eles precisam ir para o beabá da escola bíblica dominical, porque eles fazem analogia com a doutrina da Trindade para explicar que isso é inexplicável. Ele usa a doutrina da Trindade para explicar o mistério que ele não consegue explicar lá entre a responsabilidade humana e a soberania divina de Deus. Mas essa analogia falha exatamente em não conhecer
que, diferente do paradoxo calvinista, a Trindade não é uma contradição. Seria uma contradição se afirmássemos que Deus é uma pessoa em três, ou que Deus é um ser em três seres. Mas afirmar, como os cristãos afirmam, que Deus é um ser em três pessoas, não é contradição. Pode ser difícil de entender, mas não é contraditório. O calvinismo, em contrapartida, é totalmente contraditório. O mistério que eles chamam não tem outro nome senão contradição não explicada. Isto é que é o mistério que eles chamam. É o quê? É uma contradição não explicada, porque eles não sabem que não tem explicação. Na verdade, eles sabem que não tem explicação. Os calvinistas seguem as sequências lógicas de suas premissas até certo ponto. E depois que vê que a consequência irredutível é algo claramente antibíblico, ao invés de voltar e reformar o sistema ou corrigir as premissas, eles preferem manter as premissas e se opor à conclusão. É algo simplesmente contra a razão e o bom senso. Algo semelhante acontece entre os debates dos ateus e os cristãos. Por quê? Os cristãos afirmam da premissa, primeira premissa que o cristão fala, tudo que passa a existir tem uma causa. Premissa 2, o universo passou a existir. Então saiu o quê? O universo possui uma causa. Mas os ateus, sabendo que isso levaria a crença na existência de uma causa primeira, que nós chamamos de Deus, e também consciente de que não pode negar a premissa 1 nem a 2, que são filosoficamente, cientificamente comprovada, prefere negar a conclusão lógica que levaria à existência de Deus, preferindo apelar também ao mistério. Igual os calvinistas, eles apelam ao mistério, é um mistério. É o mesmo que os calvinistas fazem. Eles enxergam veracidade em suas próprias premissas, mas se recusam a admitir as consequências lógicas de suas premissas. Ele vê verdade no que eles falam, mas eles se recusam a admitir as consequências lógicas de suas premissas. Enquanto o determinismo calvinista tem como consequência lógica um conflito entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, o indeterminismo arminiano, ao contrário, tem como consequência lógica a afirmação de ambos como sendo igualmente verdadeiros e totalmente compatíveis, além de resgatar o livre-arbítrio e dar algum sentido à real à vida, onde os seres humanos são livres e responsáveis sob o governo de um Deus soberano, e não onde seres autômatos são condenados por pensamentos e atos determinados por Deus. Amém? Glória a Deus. Terminamos o primeiro tópico. Eu falei bastante deste tópico para os irmãos ficarem bem embaçados, irmão, quanto à questão do livre-arbítrio, quanto à questão da soberania de Deus e quanto à questão da responsabilidade humana. Que os irmãos assistam a videoaula, compartilhem, se inscrevam no canal, porque esses subsídios são de fundamental importância, tanto para a sua vida cristã, tanto para os seus alunos aprender um pouco mais sobre o que é de fato o livre-arbítrio, a soberania divina e a responsabilidade humana. Vamos encerrar agora de forma rápida, comentando um pouco agora sobre a queda humana, um evento literal. Fala a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Pois bem, é claro que a possibilidade da queda é real. Como a gente já estudou agora há pouco, falamos um pouco sobre o livre-arbítrio, a soberania divina e a responsabilidade humana, Deus, ao nos criar, Ele nos dotou, claro, do livre-arbítrio. Sem esse instituto, jamais seríamos o que somos. Se, por um lado, Deus não nos fez pecaminoso, por outro, não nos equipou. Deus não nos equipou com a impecabilidade, não. Porquanto fomos criados tanto que saudáveis, quanto mais redimíveis sempre. Nós somos sempre redimíveis. Porque Deus fomos criados tantos quedáveis, é uma palavra um pouco estranha, é quedáveis, quanto incendíveis, mas redimíveis sempre. Ou seja, Deus não nos dotou da impecabilidade, não. Somente Jesus Cristo foi o único ser humano impecável, pois sua humanidade era tão perfeita quanto a divina. Por isso ele se apresentou como o nosso fiel e suficiente sumo sacerdote. Era um atributo dele, era um atributo apenas de Cristo. O ser humano não é dotado de impecabilidade, assim como os anjos também não foram criados com impecabilidade, não. Eles só vieram adquiri-lo após terem sido provados quanto à rebelião de Satanás. Os anjos só vieram adquirir a impecabilidade após terem sido provados quanto à rebelião de Satanás. Apenas os anjos que ficaram do lado de Deus, porque os que vieram
ao lado de Satanás, eles já estão condenados. Esses sim, os que se mantiveram fiéis ao Senhor, tornaram-se o quê? Impecáveis. E desde então são conhecidos como santos eleitos. Como fala lá em Jó, capítulo 5, 1, Lucas 9, 26. Por consequente, já não há qualquer possibilidade de os anjos vierem a pecar. Esses anjos santos eleitos, eles não têm essa possibilidade mais de pecar. Por quê? Porque o seu livre-arbítrio agora leva-os tão somente a glorificar e a servir ao Criador. Como seríamos se ao criar-nos não tivesse o Deus dotado com essa impecabilidade? Como é que nós seríamos se Deus tivesse notado? Em primeiro lugar, não seríamos. Não seríamos. Meramente existiríamos. A criatura racional, seja angélica, seja terrena, tem de passar necessariamente pela etapa do livre-arbítrio. Tem que passar, toda criatura racional, seja ela angelical ou terrena, tem que passar pela etapa do livre-arbítrio. Caso contrário, jamais alcançará a plenitude do ser. Portanto, a provação é-nos imprescindível, a plenitude como seres racionais e livres. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Que, neste caso, não paire qualquer dúvida, a provação é necessária, não um pecado. Este jamais nos será indispensável. Aquela sim, o pecado sim. Tem um hino que fala: tentado não cedas, ceder é pecar. Sofrer tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Amém? Então a possibilidade da queda é real. É real. A realidade da tentação. O autor nos fala que a realidade da tentação. Porque a tentação é uma realidade. Por quê? Porque temos o primeiro pecado e o primeiro pecador que os irmãos sabem que foi quem? Foi o diabo, hoje conhecido como diabo, Lúcifer, Satanás. Ele é o autor de todos os infortúnios e proprietário de todas as coisas boas deste mundo? Não. Que Satanás existe e que se acha ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, todos sabemos. Todavia, ele não é o autor de todos os infortúnios e de todas as coisas boas deste mundo. Não. Boa parte de nossos males e desventuras é consequência de nossas decisões e escolhas. Nem por isso deixa ele de ser o agente da tentação. Então, nós vemos aqui que a realidade da tentação, ela é real, porque o inimigo está ao nosso derredor. Deus não tenta ninguém e por ninguém é tentado, conforme fala a sua palavra. Porém, quando o homem cede à tentação, ele se é engoldado pelas suas próprias paixões. E com isso, é uma realidade, a tentação é uma realidade. Assim como teve a queda lá no jardim, o ser humano hoje ele é tentado à queda. E a historicidade da queda, como fala aqui o autor, que existe uma literalidade do texto bíblico. É uma literalidade, não é parábola, nem historinha da carochinha, não é um sentido figurado não, mas é uma realidade, é uma história contada de forma real, é um texto literal, Então a historicidade da queda é um texto literal. As consequências da queda do homem. O homem vê o quê? Vê até a consciência do quê? Do pecado. Porque a Bíblia fala lá no texto bíblico em classe, Gênesis 3:7, fala uma parte que fala: abriram-se então os olhos de ambos e viram que estavam nus. A sentença de Deus foi executada. Eles não morreram imediatamente no físico, porque lá em Gênesis 2:17 parece subentender isso: no dia que comeres da árvore certamente morrereis. Parece subentender isso, mas era morte espiritual. No entanto, as sementes da mortalidade agora se tinham alojado em seus corpos, porque o homem foi feito para ser, não para morrer, mas para permanecer vivo, para ser eterno. Ele foi criado, ele não é eterno, ele foi criado para ser eterno. Mas a partir do momento que ele peca, que eles pecam ali, tanto Adão quanto Eva, a semente da mortalidade agora se tinha alojado em seus corpos. E por certo, morreriam algum dia. E não muito tempo depois, conforme Deus computa o tempo. Ademais, na queda, o homem morreu espiritualmente. Isso ocorreu pronto e imediatamente. Agora a redenção torna-se uma necessidade.
Então, consequência da queda. Primeira consequência, a consciência do pecado. O homem viu, caiu em si, ele começa a perder o brilho, começa a perder o vigor físico, e por isso a necessidade dele nascer da água e do Espírito, assim como Jesus falou para Nicodemos, diz, Nicodemos, é necessário nascer de novo, e aquele mestre da lei não entendia, como pode um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe, ele não entendia, tem que nascer de novo da água e do Espírito. Então a consequência do pecado, uma das é a consciência do pecado, essa é uma das consequências da queda de Adão. Segundo, a perda da comunhão com Deus. Isso é um fato, é irremediável, porque Deus é santo. Sede santo porque eu sou santo. Se Deus é santo, o pecador não tem comunhão com Deus. Para eu ter comunhão com Deus, eu tenho que me afastar do pecado e viver uma vida de santidade. Seguir a santidade sem a qual ninguém verá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceira, transmissão do pecado à espécie humana. Eu já falei desse ponto em lições anteriores, que isso está relacionado à transmissão da alma, a passagem da alma. Não é que a alma de Adão saiu dele e reencarnou em outra, não. A alma de Adão está em espera agora. Tanto a alma quanto o espírito está em espera para o último dia. Não só a dele, assim como a de Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantos outros. O que eu estou falando aqui é quando existe a concepção, no momento da concepção da relação que existe entre o homem e a mulher, a junção ali, e de forma cooperativa entre Deus e os humanos, existe uma lei de vida que quando aquela criatura é gerada, é criada a alma do homem. A alma do homem, assim que ele é gerado, é advinda tanto de seu pai quanto de sua mãe. A alma do homem é advinda de seu pai quanto de sua mãe. Por isso a Bíblia fala que todos pecados instituídos estão da glória de Deus, porque a transmissão do pecado ocorreu a toda espécie humana. Como estudamos que toda a humanidade advém de Adão e de Eva, então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, nós temos a necessidade da remissão e um dia sofreremos a redenção em Cristo Jesus e seremos semelhantes a Ele, com um corpo transformado. Então, se os irmãos quiserem compreender um pouco mais, eu não sei se foi na lição 3 ou na 4 que eu falei sobre a transmissão, sobre a origem da alma, mas está bem explicado, mas quero que os irmãos agora compreenderam, os irmãos que nos acompanham sempre. E quarto, consequência do pecado de Adão foi a enfermidade da terra. A enfermidade da terra. Por quê? Porque assim que Adão peca, ele não somente levou esse pecado ao seu descendente, mas a própria terra também sentiu. A própria terra sofreu com aquele pecado. Por quê? Porque a Bíblia fala lá, em Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, porque esta terra e este céu em qual nós vemos, quando nós habitamos, um dia será transformado, será restaurado, porque com o advento, com a entrada do pecado no mundo, a terra passou também a sofrer, porque a Bíblia fala que a terra começou a produzir espinhos que não produziam antes. A terra começou a produzir e a terra vem sofrendo ao longo dos anos, assim como o ser humano, ou seja, a terra está enferma. A terra está enferma. Amém? Mas quando o reino de Deus manifestar-se logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Os irmãos podem ler o texto lá em Isaías capítulo 4, Isaías 35, capítulo 35 nos fala bastante sobre isso. E por fim, as consequências da queda de Adão foi a morte física. De imediato ele já teve a morte espiritual e a morte física começou a fazer parte, a semente da mortalidade foi colocada no homem. Por isso, quando você vai num velório, quando você vê lá algum conhecido seu dentro de um caixão, sendo levado à catatumba lá, sendo levado à sepultura, o seu espírito e a sua alma treme dentro de você. Por que treme? Porque o seu espírito e a sua alma vê aquele ser humano igualzinho a você, é como se estivesse dizendo para você no seu coração: não foi para isto que você foi criado. Isto aqui foi apenas a consequência do pecado universal de Adão. Mas um dia você será remido. Basta apenas você crer em Cristo, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Porque para receber a salvação eterna tem que passar por Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo.
Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Cristo é o único meio pelo qual iremos ter nosso corpo transformados. Iremos vencer a morte, porque a Bíblia fala lá em Coríntios que o último inimigo a ser vencido é a morte. O único inimigo a ser vencido é a morte. E quando a morte for vencida, Jesus vai dizer, tragada foi a morte pela vitória. E seremos salvos em Cristo e não mais sentiremos dores, nem cansaço, nem tribulações. E esse pecado original vai sair e tornaremos assim como ele é, um corpo incorruptível, um corpo vestido de incorruptibilidade. Seremos igual a ele. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Compartilhe este vídeo, irmão. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Compartilhe os nossos vídeos nos seus grupos da igreja. Que vocês venham a ser abençoados em nome de Jesus. Se vocês tiverem alguma dúvida, clique aí, deixe seu comentário aí embaixo, deixando sua pergunta, seu questionamento, se alguma coisa que você não concordou, discordou ou concorde, comente lá embaixo, diga de onde você está falando, seu estado, sua igreja, para a gente assim termos uma base de nosso alcance com esses vídeos que nós estamos fazendo aqui. Este canal que foi criado há pouco mais de um mês, vem com esse objetivo de trazer subsídios necessários para que você leve tanto para a sala de aula, como seja para a sua aplicação diária, que como nós falamos agora. Eu gastei bastante tempo falando sobre o livre-arbítrio, sobre a soberania de Deus, a responsabilidade humana. Eu creio que esse vídeo aqui, muitas pessoas vão depois consultá-lo novamente. Eu não falei de muitas coisas, irmão, porque se fosse falar de muitas coisas aqui para combater, falar a visão calvinista e arminiana, combatendo a visão calvinista desse falso amor de Deus que é pregado por eles, é complicado, porque é muita coisa. A gente tem várias criptonitas. Eu chamo criptonitas, que é um termo um pouco engraçado, não é pejorativo, é um termo engraçado. Porém, eu quero ressalvar aqui que, embora os calvinistas tenham uma visão contrária em relação ao livre-arbítrio, eu creio que lá tem irmãos sim, tem irmãos lá que tem sua vida cristã, sua vida em santidade, sua vida devocional, devota com Deus, assim como temos aqui do nosso lado. E eu não tenho nada contra os calvinistas, eu tenho sim contra as visões que ele tem distorcidas da soberania de Deus. E na nossa visão, como falei aqui no vídeo, nos mostra que é uma visão distorcida do amor de Deus. Porque no calvinismo eu não vejo um Deus amoroso. Esse Deus amoroso cai por terra. E quando eles não conseguem explicar a soberania divina com a responsabilidade humana, é como eu falei, ele usou aquela tática, dizer que é mistério, isso é um mistério. Mas não é mistério, é uma contradição que eles apenas não querem dar o braço a torcer. Porque lá as institutas de Calvino estão falando isso, então é isso. Ou seja, é como se as institutas de Calvino valessem mais do que a Bíblia está falando ali. Amém? Eu pretendia fazer outro vídeo ao longo da semana para falar de alguns textos, comentar alguns textos, mas eu não vou fazer porque nós estamos tentando ainda conseguir alguns irmãos para fazer nosso subsídio também, nos ajudar com subsídio, não só das lições de adultos, mas assim como as lições pelo menos de jovens, a de juvenis não, porque vai ficar muito pesado, mas se conseguir apenas pessoas que nos ajudem a nos fornecer subsídio para nós fazermos vídeo aula aqui, colocar também para a lição de jovens. Se Deus quiser, este ano ainda iremos fazer isso, amém? Que Deus abençoe os irmãos, espero que os irmãos tenham gostado da videoaula, compartilhe nos seus grupos da igreja, não deixe de comentar, e além do mais, nós temos aqui um exercício, nós fazemos um teste online, um teste fácil, básico, de 20 questões, respondam, compartilhem, teste seu conhecimento, amém? Que Deus abençoe as suas vidas, e que vocês possam...